edição, a data de edição dos seus formulários. Hoje as datas são, o formulário e edição são de 20 de janeiro de 2025. O problema é, cada formulário tem toda a cidade, todo o povo, toda localidade dos Estados Unidos vai ter um bom hospital e que vai ter uma boa atenção médica. E não tem muito isso. Então, cidades grandes sim, talvez. Mas aqui nos Estados Unidos também tem comunidades rurais e lugares que não têm muita atenção médica. Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrantes. Eu sou a Thamis Gertner. Eu sou a Melissa Thomas. E esse episódio é um pouco diferente hoje. Nós vamos conversar sobre EB2NW, mas antes de entrar nesse tema, algumas notícias no mundo de imigração, que já tem várias. Isso. Então, infelizmente, com todas as mudanças no mundo da imigração nos Estados Unidos e com a presidência nova dos Estados Unidos, temos muitas mudanças nas leis, nos processos da imigração, e também, infelizmente, para os funcionários da imigração. Talvez escutou já você que muitos funcionários foram demitidos dos seus cargos e também juízes de imigração que decidiram sair, não trabalhar mais com o governo. Então, muitas mudanças que, infelizmente, têm um impacto com os processos da imigração, porque então não tem funcionários suficientes para fazer os processos da imigração, para aprovar ou para revisar os casos, nos processos das cortes, então também vai ter muitos anos, né? É interessante que muita gente pensa, juiz de imigração é um juiz. Não é. Quer dizer, o título é juiz, mas eles são considerados funcionários públicos, então eles são indicados e contratados pelo, o que a gente chama do Attorney General, o advogado-geral dos Estados Unidos, e ele é apontado pelo presidente. Então, hoje nós temos muitos juízes ou saindo já sabendo que eles vão ser demitidos ou então se aposentando. E isso quer dizer muitas vagas abertas, muitas indicações de juízes novos que vão então ser um pouco mais rígidos, eu acho, com a interpretação da lei de imigração. E vamos ver, né? Mas hoje tem muitos juízes sendo redistribuídos para outras cortes, nós também temos visto isso. Então isso é uma coisa nova e não só nas cortes, né? Nós estamos vendo isso em basicamente todas as agências no governo, Departamento de Trabalho, USCIS, a liderança de cima mudando, e isso então vai afetando os oficiais de baixo. Então vamos ver como é que afeta, mas eu acho que por enquanto a expectativa é demoras. Vai melhorar nada. Vai piorar as demoras. E o que mais? Deixa eu ver aqui em termos de notícia. Isso aqui. Não posso esquecer. Parece que a gente acorda e já tem mais uma notícia nova. E hoje eu acordei, eu literalmente vi essa notícia e falei, não é possível. Vamos lá. Formulários, né? Com as mudanças, a presidência tem feito algumas alterações, uma dessas é voltar nos formulários todos do governo a indicar somente 2 gêneros, então só masculino ou feminino. Antes tinha um terceiro, que era um terceiro indicado. E agora, então, quer dizer, com essa nova ordem que todos os formulários foram modificados e as edições são novas. Então, se você vai dar entrada em um processo de Green Card 485 ou na cidadania, ou qualquer outro tipo, na verdade, tenha cuidado com a edição, a data de edição dos seus formulários. Hoje as datas são, o formulário e edição são de 20 de janeiro de 2025. O problema é, cada formulário tem um prazo que eles vão aceitar a versão anterior e a versão atual. Então, por exemplo, no 485, que é o ajuste de status para dar entrada no Green Card, ele é 3 de abril. Tá? Então, até o dia 3 de abril você pode usar a versão anterior. A partir do dia 3 de abril você vai ter que usar a versão 20 de janeiro. Isso é novo, eles não tinham anunciado essa data que eles iam aceitar anterior, mas fique muito alerta com essas mudanças. Sim. Também os processos do vistos, o visto T da imigração também, se você é vítima de um crime ou de tráfico. Então, você tem que enviar a sua petição, apresentar com a imigração antes de maio 5. Então é bem importante. Eu acho que a permissão de viagem também mudou.
Mesma coisa, abril, a primeira semana do abril, mas o importante é sempre dar uma olhada à edição que você está usando, porque a imigração vai mudar também na página deles, o USCIS, o formulário atual. Mas, infelizmente, tivemos uma semana de pânico, porque a imigração quase sempre vai dar: olha, se você está usando e já enviou o formulário com uma edição anterior, não tem problema, mas depois da data X você vai poder fazer. Mas por uma semana eles não falaram que tinham grace period. Então é bem importante sempre dar uma olhada à página do USCIS, o website, para ter segurança de que vai enviar o processo como é. Parece até brincadeira. No ano passado, no dia 1º de abril, dia da mentira, eles implementaram os aumentos nas taxas. E esse ano eles modificaram todas as edições. Então, mas é só isso, para ficar, né, de olho e cuidado em não usar um formulário fora, né, da edição correta. Mas com isso entramos então no nosso tema principal. Isso aqui é mais ou menos uma coisa que a gente tem visto muita gente perguntando. Então vai ser um formato um pouco diferente hoje, que vai ser: nós vamos avaliar alguns perfis de pessoas, de candidatos para o EB2NW, e então avaliar se é um bom perfil, o que poderia melhorar, e também as nossas perspectivas hoje com as mudanças no EB2NW, se daria um processo ou não para aplicar. Então, antes de falar sobre os perfis dessas pessoas, vamos só para lembrar as qualificações para a pessoa que vai fazer o processo EB2NW. Já a gente falou, mas você tem EB2 e tem NW. EB2, o linkagem de emprego, você precisa ter ou um grau avançado, que vai ser um mestrado, um doutorado, ou também para o grau avançado, se você tem um bacharelado, mais 5 anos de experiência na sua área, você se qualifica para o grau avançado. Mas é a única coisa que você precisa para o EB2NW, ou se não tem, o que pode fazer? Fora o Advanced Degree, que são essas duas opções, também tem o Exceptional Abilities. O Exceptional Abilities é aquele outro onde você tem que provar 3 dos critérios listados, e entre esses, né, 10 anos de experiência na carreira, um salário alto, ou então publicações, ou, né, posições de interesse em organizações ou empresas de grande porte, coisas assim. Então, o Exceptional Abilities, ele é meio que você tem que balancear para ver se você realmente atinge um nível de habilidades excepcionais dentro da sua área. Mas isso é a forma de qualificar para o EB2, né? Então, nós temos o Advanced Degree, que são essas duas que o Maurício explicou. E, por último, o Exceptional Abilities, que é se você não tem necessariamente essas qualificações. Agora, se você tiver os 3, obviamente você se enquadra nos 3 e passa, então, para o NW. Mas lembrando que esses são os pontos iniciais de uma análise do EB2, sempre avaliar se você, pelo menos, enquadra no EB2, tá? E depois vamos com o NW. Então, National Interest. Você vai ter uma ideia, um projeto, ou talvez a sua profissão, viu, que você já fez no seu país. Então, vai ter a oportunidade de mostrar um interesse nacional nos Estados Unidos, vai não suprir, mas ajudar. Vai agregar. As necessidades que tem o país. O NW hoje, ele é o ponto que muitos querem argumentar e tem dificuldade. Nós temos visto vários RFS no NW. Lembrando que o NW, ele é implementado, não é na lei, né? Ele é por um caso de corte, que é o Matter of Danossar. Ele tem 3 prongs. O primeiro é mérito substancial e national importance. Então, isso, na verdade, você vai ter que provar que o seu projeto, o seu endeavor, ele tem mérito substancial, ele é de importância, e também que ele vai beneficiar ele vai beneficiar de uma forma importante ao mercado americano, ou então para a indústria, ou então a profissão. Fora isso, você tem que provar que você é bem posicionado para implementar, você é a pessoa indicada para, então, implementar esse projeto. E, por último, que, considerando tudo isso, não vale a pena exigir que você tenha um sponsor para o seu processo, que os Estados Unidos vai sofrer se você não puder, então, avançar com esse projeto. Então, esses são os 3 critérios. Lembrando que dos 3, hoje nós estamos vendo RFS no primeiro, National Importance. Esse é o ponto. E qual outro? O último. O último, que é o Balance, né, do Labor Certification. Então, com isso, né, lembrando a estrutura do EB2NW, partimos para o primeiro perfil? Vamos lá. Então, vamos ler sobre
uma enfermeira. Enfermeira? Vamos falar sobre casos de saúde também. Então, primeiro falamos sobre a enfermeira. Ela tem uma especialização em cuidados intensivos. Ela tem experiência em hospitais de grande porte e tem foco em atendimentos emergenciais e também em unidades de terapia intensiva. Tá? Então, vamos falar sobre isso. Mas também ela participou em projetos de educação para profissionais de saúde. Então, ela já também ensinou também algumas coisas. Ela não tem muitas publicações. Então, com esse perfil, Carnes, o que você acha dela, a experiência, as coisas que tem que ela não tem? Bem, vamos lá. De cara, interessante, né? A área de saúde é uma área onde os Estados Unidos têm uma necessidade, tem uma carência muito grande, mas não é o suficiente só dizer tem uma necessidade. Vamos voltar então para a nossa análise do EB2NW. EB2. A enfermeira tem normalmente bacharelado, sim. Às vezes tem até um mestrado, estrito sensu, mas vamos supor que aqui é só um bacharelado. Também vamos assumir que ela tem 5 anos de experiência pós-bacharel. EB2 ao lado. Eu acho que enfermeira é um caso onde talvez 3, 4 anos atrás era muito popular dizer, olha, eu vou ser enfermeira, e o EB2 era aprovado. Nem sempre apresentava um plano de negócio, um endeavor. Era sempre um professional plan dizendo, olha, existe uma necessidade crônica nos Estados Unidos de enfermeiras, e então eu vou entrar no mercado e trabalhar nessa área. Hoje isso não é uma realidade, né? Hoje enfermeira tem que apresentar algum tipo de projeto. Assim, o que você acha que seria interessante para uma enfermeira de um projeto de NW? Então, é bem importante diferenciar se a pessoa tem uma licença para trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos ou ela não tem. Porque se você tem uma profissão que precisa de uma licença ou licenciado? Licença. De uma licença nos Estados Unidos, você vai ter que provar ao USCIS que você já tem ou tem como obter a licença. A validação. Né, daquela... Mas se você não tem, então, não quer dizer que você não pode fazer o processo NW, mas tem que pensar talvez num endeavor, num projeto que não vai precisar que você vai trabalhar diretamente como enfermeira para não ter que provar que você tem a licença ou não. Então, sempre vai depender de se você tem como obter a licença ou não. E nesse perfil especificamente, nós temos uma pessoa que ela tem um ponto ali bem interessante, que é treinamento, né? E aí já começa a surgir um endeavor na minha cabeça, que é abrir, talvez, uma proposta de um trabalho onde você vai criar programas de treinamentos ou para médicos ou então enfermeiros. Isso seria um projeto interessante, né? Especialmente na área de serviços de urgência, urgent care aqui nos Estados Unidos. Ele tem um desgaste muito grande, né, nos profissionais que estão nessas áreas. Então, um programa de treinamento de retenção, ou então de, sei lá, técnicas que essa profissional aqui ela tem, seria bem interessante. Eu acho que tem uma necessidade e nem sempre os hospitais têm como fazer todo esse trabalho que é necessário. Então, isso seria talvez uma ideia do meu lado. Acho que também com isso, muitas vezes pensamos, quando vimos os Estados Unidos, que toda cidade, todo povo, toda localidade dos Estados Unidos vai ter um bom hospital e que vai ter uma boa atenção médica. E não tem. Muito... Isso. Então, cidades grandes, sim, talvez. Mas aqui nos Estados Unidos também tem comunidades rurais e lugares que não têm muita atenção médica. Então, talvez também a enfermeira pode ter um projeto para vir aos Estados Unidos nas áreas rurais que não tem muita educação, que não tem a ajuda que precisam para ou tentar abrir uma clínica, um lugar para contratar mais doutores, mais enfermeiras que já têm as licenças. Então, a enfermeira não vai precisar da licença, mas vai aportar, vai ajudar com a necessidade nacional, não somente um pequeno povo, um estado, mas mais áreas rurais, para que todas as pessoas tenham mais acesso à saúde. Isso é ótimo, eu gosto muito desse argumento. E só lembrando uma coisa que nós estamos vendo agora. Se você é de uma área, por exemplo, nesse caso de enfermagem,
e você vai abrir um projeto onde você vai gerenciar um negócio, vai abrir uma clínica, ou vai contratar outras pessoas, é muito importante você poder provar que você tem essa experiência também. Não necessariamente ter a sua própria clínica, mas talvez gerenciar equipes, ou de treinar, ou então de fazer alguma parte no lado de administração, que isso vai ajudar muito aquele argumento lá do início que a gente falou, que é o well positioned, que você está bem posicionado para implementar esse projeto. Mas na área de enfermagem existem várias possibilidades, fora a validação. Né? Então, isso é uma coisa que a gente gosta de argumentar, que nem sempre vale você fazer todos os steps e validar e talvez atrasar a sua petição por 1, 2, 3 anos. E existem outras formas de talvez chegar no NW. Então, eu acho que mais alguma coisa na enfermeira, antes de passar para o outro perfil? Acho que não, somente uma sugestão para a pessoa que não tem experiências, vamos supor, com gerenciar, ou talvez não tem muita experiência nos treinamentos. Então, sim, talvez você já tenha uns 5 anos de experiência depois do bacharelado, mas pode tentar. Então, tem mais um trabalho com gerencial, ou talvez fazer treinamentos. Então, você só precisa, como falou Tamis, ter mais um pouco no seu currículo para provar que você vai lograr, vai conseguir? Vai conseguir provar que você já tem mais qualificações. Exatamente. Então, levando isso em conta, né, você pode fazer pós, você pode fazer um mestrado, ou então certificações nesse sentido, mas isso seria um conselho nosso, né, se você vai partir para o lado de saúde, mas no lado de um business plan, isso vai aplicar para qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de profissão. Isso leva, né, ao segundo profissional aqui desse episódio, que não necessariamente só um médico, mas psiquiatras. Então, se você é um psiquiatra no seu país, você tem, obviamente, um grau avançado, isso é fato. Muitas vezes ele é considerado um grau avançado como um PhD. E vamos supor NW, né? Normalmente o mais natural para um psiquiatra é uma consultoria, né? Abrir a própria clínica e ter os seus próprios pacientes e encare a área de especialização. Mas qual o maior problema com o psiquiatra nos Estados Unidos? Licenciar. A licença aqui é muito difícil. Você vai ter que fazer o doutorado de novo, mais alguns anos de estágio, para então poder atuar num formato de clínica. Então, fora ser um psiquiatra licenciado, entra então a estratégia que a gente já falou com a enfermeira, né? Outras formas que você pode então abrir. Mas nesse psiquiatra aqui, o candidato tem experiência com vários tipos de transtornos, especialmente no ambiente clínico e acadêmico. Também tem publicações, participações em conferências, tem a sua própria prática, a sua clínica de atendimento de clientes privados. O que você acha disso aqui? Então, a pessoa também pode abrir uma clínica, mas como a pessoa tem publicações, tem experiência acadêmica, a área de pesquisa com psiquiatria vai ser muito interessante. Por quê? Porque vai ser mais fácil argumentar a imigração que você vai contribuir com a pesquisa da sua área, da sua especialização nos Estados Unidos e não simplesmente ajudar o cliente privado que vem para você numa cidade na Flórida. Então, é mais difícil provar o interesse nacional com só um cliente que você vai ajudar, mas se você vai ter, então, uma pesquisa que vai ajudar universidades ou outras clínicas nos Estados Unidos, então vai ser melhor para o interesse nacional. E esse é o ponto mais importante que eu gosto de mencionar no National Importance, que é a importância nacional. Não basta você abrir um negócio para beneficiar somente os pacientes ou então as pessoas que vão pagar pelo seu serviço. Isso não é o suficiente e a USCS vai negar o seu caso. Você tem que ter algum outro benefício, ou então econômico, ou então social, ou então o que for, ele tem que ser um plus. E nesse caso aqui, né, no lado de pesquisa, é exatamente isso. Vai contribuir de uma forma onde você vai encontrar talvez algum tipo de doença, ou então algum tipo de vacina. Eu já fiz alguns de vacinas que são muito interessantes. Mas você não vai sentar em casa e pesquisar. Você tem que provar que tem alguma estrutura, algum interesse na sua pesquisa. Se você vai trabalhar com clínicas particulares ou então laboratórios, coisas desse tipo, para fazer essa pesquisa e implementar essa pesquisa. Mas o lado de pesquisa é muito interessante para quem está nessa área médica e talvez não queira fazer a validação.
Isso é um lado que a gente poderia explorar um pouco mais se você já está nesse caminho. Isso. Então, sim, acho que sugestões para o caso, se você já fez pesquisas no seu país sobre o tema que você talvez, muitas pessoas quando vão fazer pesquisas já encontraram muitas informações sobre outros países e como os outros países podem melhorar na sua área e tal. Se você já fez pesquisa no seu país, já fiz. Se você já fez? Já pensa. Pesquisa no seu país, talvez então já tenha uma ideia do que os Estados Unidos também podem melhorar. Então, se você vai encontrar as espanhol falências, as coisas que não tem nos Estados Unidos, então sempre ter uma boa ideia, se você já tem publicações com universidades e tem ideias das universidades nos Estados Unidos que vão ajudar com a pesquisa ou que estão interessadas, é muito melhor. Então, eu acho que resumindo, no lado de saúde, esses dois perfis, a gente tem uma perspectiva muito boa de o que é preciso para provar o National Importance, que é a importância nacional do seu projeto. Não é só você falar, vou abrir uma consultoria ou vou receber pacientes. Você tem que ter algo mais, uma coisa mais estruturada, com mais benefícios, bem pesquisado e apresentado. Ou você também pode partir para o lado acadêmico, que é uma pesquisa onde você vai argumentar, né, a necessidade dessa pesquisa, ou então o benefício que essa pesquisa vai trazer para a indústria, ou então para esse nicho que você, né, trabalha. Então, eu acho que, resumidamente, dicas para melhorar o seu caso de EB2NW. Ter uma ideia clara do que você quer fazer nos Estados Unidos. Não só montar um projeto porque ele parece ser bom. Você tem que ter a intenção de realmente tentar. Você não está dando uma garantia de sucesso. Você está dando uma garantia de tentar, uma tentativa. Então, isso seria a minha primeira dica para quem está pensando na área de saúde, fazer o EB2NW. E acho que a segunda dica vai ser não simplesmente pensar em um endeavor, um projeto. Talvez você tenha o que a gente chama um projeto profissional, que você não precisa de abrir um negócio, você não precisa de ter funcionários trabalhando com você. Você simplesmente precisa provar que você já tem experiência, talvez com pesquisa, talvez com faculdades, para então falar com os Estados Unidos e ter mais avanços nos projetos na sua área dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Então, eu acho que de uma forma, assim, resumida, sem entrar na questão de validação, essas são as nossas opiniões sobre esses perfis, enfermeiras, médicos, psiquiatras, o que for na área de saúde. Nós temos mais um segundo episódio, parte 2 desse daqui, onde nós vamos falar sobre mais do lado de engenharia, tecnologia. Então, fiquem ligados que naquele lá vai ter muita coisa boa. Perfeito. Então, vamos falar sobre as dicas que a gente vai ter para a pessoa. Talvez não simplesmente na área de saúde, mas qualquer área. Mas a primeira, eu acho que já falamos muito, pesquisas e publicações. As publicações são importantes porque não simplesmente vão falar sobre quem é você, o que você já fez, mas também vai dar toda essa parte de que você está well positioned, que você tem já a experiência, que você já tem apoio de universidades, de outras empresas, do seu país, muitas vezes. E às vezes pensamos que as pesquisas, as publicações, talvez ter artigos na internet não é tão importante, mas para os processos de NW, a imigração sempre vai querer ver se você é reconhecido na sua área, se a pessoa que trabalha também como médico, como enfermeiro, como qualquer outra coisa, já sabe que você tem suficiente conhecimento e que pode ajudar aos Estados Unidos como você já ajudou ao seu país. Exatamente, isso é uma ótima dica. A segunda dica seria, né, buscar a oportunidade de participar em projetos com impactos sociais. Né? Então, isso seria, né, no mundo de saúde pública, ou então projetos comunitários, regionais, ou então onde tem uma carência, né, de necessidade de apoio de saúde. Essas iniciativas vão ajudar muito quando você for fazer uma apresentação de UNW, dizendo assim, olha, eu tenho interesse porque eu já fiz, e eu sei que o meu trabalho contribuiu, então cartas, né, contribuindo, mostrando a sua contribuição, isso vai ajudar muito. Então busque essas oportunidades. Eu sei que é difícil quando a gente trabalha e tem o nosso horário bem controlado,
mas isso vai ajudar muito. Então, serviço voluntário, então projetos de o que a gente chama de impacto social, a gente gosta de usar também. Perfeito, ótima dica também. Eu acho que relacionada com isso vai ser colaborações com universidades, talvez com organizações do seu país, mas também organizações aqui nos Estados Unidos, talvez ONGs, talvez faculdades, talvez uma empresa que você já falou e eles disseram, não posso te contratar com o processo da imigração, mas se você já tiver o green card, então vou te contratar. Então fale mais uma vez com a empresa e diga, você pode me dar uma carta, uma recomendação para eu vir aqui aos Estados Unidos e participar com o projeto. Essas são bem importantes, então colaborações, falar com comunidades que vão fazer a mesma coisa que você e também organizações que você pode ser membro. E nesse ponto, só um exemplo antes de pular para a próxima, nós tínhamos uma cliente onde ela fazia pesquisa no Brasil, mas ela era veterinária. E a universidade no Brasil tinha uma parceria com uma universidade aqui, a Universidade de Utah. Então ela conseguiu, né, esse vínculo com uma universidade aqui, onde o laboratório falava assim, olha, a pesquisa dela é muito boa, a gente precisa de alguém que nem ela aqui. Então, às vezes mesmo dentro das suas próprias universidades ou então dos laboratórios que vocês estão, eles têm algum contato nos Estados Unidos que você possa então usar e a gente pode ajudar a criar, né, essa carta que possa provar o interesse. Ótima dica, gostei. E o último não tenha medo de ter posições de liderança. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente acaba sendo líder de um grupo ou de um time, de equipe, sem ter o título, né, de gerente ou líder ou supervisor. E a gente tem que documentar. Tá? Não é o suficiente você dizer, eu fui o líder da equipe ou da pesquisa ou então da clínica. A gente tem que ter provas de como que você foi esse líder, como que foi indicado, o que que você fazia. E isso vai ajudar bastante a argumentar não só a importância nacional, mas especialmente well positioned, que você é a pessoa indicada, você está bem posicionada, porque você já fez isso. E você tem a experiência. E a gente está vendo muitos RFS questionando esse ponto. Isso. Eu tive uma pessoa esta semana que falou, eu sim fiz um projeto bem importante na minha empresa, mas não me deram como uma certidão, não tenho... Mas eu falei, você tem um e-mail, você tem talvez um convite, você talvez tem possibilidade de obter uma carta da pessoa com quem você trabalhou, que vai dizer, sim, eu estive lá quando a pessoa fez essas coisas, então tem como provar. Não precisa uma certidão, mas sim tem que provar que você já fez isso. Ótimo, então essas são as nossas dicas para quem está pensando em aplicar no EB2NW no mundo, né, de saúde ou na área médica. Nós esperamos que, né, esses perfis tenham te ajudado um pouco a entender a nossa perspectiva nas possibilidades, que são muitas, tá? Não é que vocês só precisam fazer a validação. E nós esperamos que tenha tido algum valor para vocês nesse sentido. E se você quer saber mais sobre o seu caso, assim como a gente falou aqui sobre o currículo talvez dessas pessoas, temos que ver o seu currículo. Então, se você tem interesse, então pode enviar o currículo para nós. E vamos então analisar e ver o que você precisa, se você já estiver pronto, para poder ajudar com o processo. Isso mesmo, gente. Então não se esquece de se inscrever, mandar para aquela pessoa que está pensando e não percam o próximo, a área de tecnologia, tá bom? Então a próxima.